Sejam muito bem-vindos ao CGCast. Essa é a parte 2 do nosso Poderio Aéreo, História Aérea, Desafio Aéreo. Chame como você quiser, mas o importante é que nós vamos falar sobre todo o desenvolvimento da arma aérea, desde o seu início até os dias atuais. Mas antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, sininho, like, dislike, você sabe como é que funciona o negócio. E lembrando que nós temos aí num canal de cortes, que é o Estilhaços do CG, que tá as moscas, vai lá, por favor, né? Dá aquela inscrevida, dá aquela inscrevida lá, se inscreva e que você vai pegar as melhores partes dos nossos podcasts. E a gente está no Odysee também, odysee.com, uma plataforma de vídeos até agora sem censura. Então não tem esse negócio de desmonetizar, essa frescura toda, né, Mac? Exatamente, todos os links aí de interesse estão na descrição do episódio, seja você acompanhando pelos agregadores, seja pelo YouTube ou por alguma outra plataforma. Muito bom. Conosco, novamente, o meu querido amigo, o professor Marco Túlio Freitas. Tudo bom, Canuck? Tudo bom. Tudo belezinha? Não teremos a presença de Catarina hoje nos acompanhando? Não, pelo amor de Deus. Eu vim pro parque cedo só para não ficar me sacaneando. Chega. Muito bom. Conosco também, meu amigo, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bom, Mac? Tudo jóia, Bull, Simundo. Saudações cavalarianas para vocês aí que acompanham a gente em qualquer uma das plataformas disponíveis. E nosso abraço apertado para cada um dos membros do canal e nossos apoiadores por aí também, nas diversas possibilidades de apoio das atividades do Clube dos Minerais. Beijo do gordo. Isso aí. Para vocês. Recapitulando um pouquinho, no primeiro episódio, se você ainda não viu, corre lá para ver também, mas nós falamos dos primórdios da ideia do uso de uma arma aérea, não uma arma aérea, mas algo que pudesse trazer vantagens significativas no campo de batalha, quando visto lá de cima. Quer dar um resuminho disso aí, Marco Túlio, meu querido? Então, episódio anterior, né, como diria aí os enlatados, que a gente acompanha nas plataformas, observamos que o poder aéreo ele desenvolveu através de pequenas iniciativas, até corajosas, de desenvolvimento da arma. E o bastante interessante é que cada país, né, cada nação, assim, cada potência central, ela transbordou, né, estabeleceu uma relação de como ver poder aéreo de acordo com aquilo que eles chamam de cultura estratégica. Cada país trazendo aí a sua cultura estratégica, tá certo? Conceito desenvolvido pela academia, onde cada nação ela observa o melhor convir a utilização do seu equipamento. Então, a partir daí, você teve, digamos, algumas iniciativas sobre instrumento aéreo em alguns eventos peculiares do século XIX, né? Sim. Segunda Guerra de Independência da Itália perante a Áustria, que é uma guerra que pouca gente conversa aqui no Brasil, é amplamente estudada no exterior. Guerra de Secessão, que é outra guerra também muito pouco estudada aqui no Brasil, né? E Guerra do Paraguai, que também é muito pouco estudada aqui no Brasil, para variar. É uma guerra nossa, mas é muito pouco estudada. Você tem aí um debate muito grande, mas não convém o episódio
falar, comentar e analisar sobre ele, mas você tem um debate muito grande sobre a participação brasileira na Guerra do Paraguai. E nessa participação você tem aí a inclusão de alguns instrumentos aéreos, certo? A partir daí, ficamos ficou bem caracterizado que o poder aéreo, diferente das outras armas, é um poder que tem como peculiaridade, característica própria, a inclusão de tecnologia, né? E a participação individual, por incrível que pareça. Participação individual e tecnologia são características bem marcantes do poder aéreo. Ok? E depois desse século XIX, o que ficou bem característico é a ideia de ou vamos, né, ter um poder vinculado a outra arma, a arma terrestre ou a arma marítima, em alguns casos, ou de forma independente. Aí vamos aí no episódio de hoje ver como é que cada país, até a Segunda Guerra Mundial, ela tratou a emergência do poder aéreo. Ok? Ok. Maravilha. Começando aqui, rolando a nossa pautinha, falando um pouquinho de como Júlio Verne, seu Guerra no Ar, teve influência nesse pensamento todo. O grande problema é que, botando em termos modernos, né, tanto Júlio Verne quanto as viagens de Gulliver, de certa forma, viralizaram na época, causaram um grande transtorno para os pensadores estratégicos da época. Por quê? Porque até então, guerra era travada onde? No campo, né? Com Napoleão Bonaparte. Você tem aí guerra de secessão aí entrando nos limites da cidade, de cidades não muito importantes dos Estados Unidos, cidades secundárias, mas você tem aí a entrada aí em algumas cidades, mas com poder aéreo, esse negócio de geografia fica, digamos, vinculado à capacidade tecnológica. Como assim? Porque essa ideia de limitação geográfica, de guerra, somente no campo, com a emergência do poder aéreo, não tem mais. O avião ou o balão vai para o ar, realiza o seu objetivo, sem respeitar cidade, campo. Aliás, a estratégia vai se dar através exatamente dessa conjectura. Certo? Vamos desenvolver um instrumento, um vetor aéreo, que será capaz de levar a guerra para a cidade. Isso será bastante interessante. Então, algumas nações vão dizer, inclusive, que essa é a peça mais importante do poder aéreo, o ataque. Certo? Não tem essa perspectiva de defesa. O poder aéreo é, por si e per si, um instrumento de ataque. E é assim que algumas nações irão pensar a emergência do poder aéreo. Sim. Por
principalmente pós Primeira Guerra Mundial. Mas quem vai abrir a caixa de Pandora será quando o avião ele deixa de ser um mero vetor de observação e prospecção de informações e passa a ser um vetor de ataque. Tá certo? Aí, todos os temores escritos pelas obras de Júlio Verne e presentes na história do Gulliver serão reais. Sim. Fala um pouquinho sobre o Fullerton e a Exposição Mundial de 93, 1893. Major Fullerton, ele é do Corpo Britânico de Engenheiros. Tá? Ele foi para uma exposição nos Estados Unidos, tá certo? Sobre Colombo, exposição mundial. Em 1893, ele expôs o seguinte: olha, a próxima guerra ela se dará basicamente no ar e podem se preparar. A guerra vai chegar na cidade. E esse tipo de instrumento aéreo, ele chamou, será capaz de bombardear, será capaz de acabar com nações inteiras. E é para isso que nós devemos nos preocupar. E o interessante é que o Fullerton, ele é como se fosse um presságio da perspectiva britânica para a utilização do poder aéreo. Ou seja, os britânicos, já em 1893, enxergam o seguinte: avião é para bombardear. Avião não é para ficar olhando, não é para ficar brincando, não é para ficar pegando informação, é para bombardear. Então, isso é extremamente importante. Esse Major Fullerton, ele será, digamos, um inspirador para a Comissão Smuts, que mais tarde a gente vai falar sobre ela, Sim. que vai corroborar exatamente o que ele está levantando. Ok? E aí a gente chega na Primeira Guerra, na primeira, vamos dizer assim, utilização em larga escala, onde houve um salto tecnológico entre 14 e 18 muito grande. Depois a gente vai ver... Salto tecnológico é forçação de barra, né? Você acha? Demais. Porque um avião feito de arame, lona e bambu não é salto tecnológico. É quase uma pipa que voa. Oi? É quase uma pipa que voa. É uma pipa que voa, isso você tem razão. É quase uma pipa que voa. Madeira, lona, bambu, um motorzinho, aqui já é um avião. Não é assim. Não é assim. É um avião... O que eu acho, assim, que podemos destacar de tecnologia é da primeira para a segunda. Primeira para a segunda, você tem, assim, um salto tecnológico incrível, tá? Principalmente com os B-17, enfim. Mas até 1917, nossa, é uma coisa bem triste, assim, que deixaria qualquer engenheiro da Lockheed Martin envergonhado. Então, para chegar nesse engenheiro da Lockheed Martin, teve que começar lá atrás, né? Assim como catapulta também, né? Assim como catapulta também. Catapultar vaca, dizer que catapultando vaca descobriu o avião, no caso dos irmãos Wright. Não, a gente consegue. Né? Então, não é bem assim. Você teve aí aviões como
teve um bombardeio, por incrível que pareça, no começo da Segunda Guerra Mundial, você teve um bombardeio naval, a frota francesa, sendo realizado por aviões de arame, bambu e lona, né? É o que tinha. Era o que tinha, era o que os britânicos tinham. Sim. Depois vão para o Spitfire. Taranto foi com biplanos. Né? Então, é porque, como a gente vai perceber, é o seguinte, é como apesar da utilização, tanto o carro de combate, a.k.a. tanque, né? A motorização, tá? E o avião, acabou a Primeira Guerra, a primeira coisa que eles vão fazer é esqueça tudo que aconteceu, tá? Porque a Primeira Guerra foi triste, causou impacto psicológico, enfim, vamos esquecer tudo. O grande problema foi esse. E não é à toa que as maiores evoluções doutrinárias da Primeira Guerra Mundial serão continuadas por aqueles que perderam a Primeira Guerra Mundial. Não vão. Como aqui é um espaço em que nós temos a busca da verdade, né? Busca da verdade que é importante. Sim. Desde Aristóteles, foram os alemães que carregaram todos os pensamentos da Primeira Guerra Mundial e colocaram em prática na Segunda. Foram eles os grandes portadores de novidades, porque a Primeira Guerra Mundial, as lições da Primeira Guerra Mundial não foram bem analisadas por franceses, porque aí você não teria linha Maginot. Os americanos, só basta citar o seguinte, a gente tinha mais carro de combate do que os americanos na emergência da Segunda Guerra Mundial, tá certo? A gente tinha Renault F-17. FT-17, é isso aí. Um dos poucos carros que saiu daquela lógica dos landships, que até então o blindado em campo se comportava como guerra naval. Por incrível que pareça, os americanos ainda estavam discutindo sobre mecanização do exército americano na emergência da Segunda Guerra Mundial. Tanto tem um filme primoroso dos cavalos que vão até o Canadá, porque a ordem é matar todos os cavalos. Você sabe como é que é, né? Lá no Canadá tem a RCPM que adora cavalo, então receberam de bom grado os cavalos do exército americano. Mas os americanos estavam nem aí com estourar da Segunda Guerra Mundial. Eles não tinham uma percepção ainda concreta do que se passou na Primeira para a Segunda. A gente já falou dos franceses. Na verdade, a gente deu uma saída aí da nossa pautinha. Não, calma. A gente não saiu tanto. Estou dizendo que saiu tanto. A gente não saiu tanto. Vamos falar dos objetivos iniciais do avião na PGM. Calma aí, caralho. Você tá muito lento hoje, Marco Túlio. Tô lento, não. Aí o que acontece? Isso aqui é o quê? Telex? Tá parecendo um Landship aí. O que acontece? Você tem aí alguns ensinamentos da Primeira Guerra Mundial, não foram bem concebidos na emergência da Segunda, que vão ter sérias implicações na utilização do poder aéreo na Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Não é uma coisa singular do avião.
Isso aconteceu com todo mundo. Todas as inovações tecnológicas que apareceram no campo de combate na Primeira Guerra Mundial foram colocadas dentro do arquivo, foram colocadas para serem esquecidas. Porque se pensava no seguinte: é a guerra para acabar com todas as guerras. Não haverá guerra depois da Primeira Guerra Mundial. Os ministérios de guerra viram ministérios da defesa. Você tem uma lógica que é de defesa comunitária, defesa conjunta, tá? Dos países, emergência do direito internacional. Então a guerra está sendo colocada de lado. Quem vai chegar e vai falar que a guerra não foi colocada de lado são os alemães. O programa de rearmamento da Alemanha é extremamente, digamos, crucial para que esse pensamento da Primeira Guerra Mundial, todos esses equipamentos que foram utilizados, não fiquem perdidos dentro de um arquivo morto. Agora pode voltar para a pauta. Os objetivos iniciais do avião. Suporte, apoio aéreo aproximado, etc. Objetivos iniciais do avião: observação, localização e artilharia. Basicamente isso. O avião, quando sobe, ele tem que ir para observar, tá? Prospectar informação, localizar o inimigo e ver onde a artilharia está. Porque a artilharia está dando tiro indireto. Está dando tiro indireto e o consumo de munição será extremamente responsável pela Guerra das Trincheiras. Porque se pensava no início da Primeira Guerra Mundial que o consumo não seria tão grande, tá certo? E aí o que aconteceu? O consumo foi absurdo por causa da doutrina de ataque a qualquer custo, e daí você teve aí um problema logístico muito grande na Europa em relação à munição, o que obrigou os soldados a fazerem o quê? Em caso de falta de munição, o que eu faço? Cavo. Aí você tem o começo da Guerra das Trincheiras. E qual será o equipamento que vai ultrapassar esse limite geográfico? Carro de combate e avião. Avião vai ter essa promessa tecnológica de que ele será capaz de atravessar as trincheiras, atravessar a perspectiva defensiva. Ou seja, o avião já nasce a partir de uma perspectiva ofensiva. Muito bom. E o memorando Smuts, Jan Smuts? O memorando Smuts foi o seguinte, como eu disse, você já tem uma perspectiva ofensiva da arma aérea, tá certo? A arma aérea já não precisa de ter como variáveis a limitação geográfica, o que tinha as outras armas, tá? As outras armas, elas tinham a sua limitação geográfica, artilharia. A mecanização não foi tão... A mecanização só aparece no final da Primeira Guerra Mundial, né? Vamos ser mais sinceros em relação a isso. Até lá, grande parte da Primeira Guerra Mundial é tração animal. Então, você tem a mecanização tímida da Primeira Guerra Mundial, e depois o que você tem aí? Falta de munição, tem guerra das trincheiras, então o avião aparece aí como redentor de todos os problemas, principalmente o problema defensivo, a lógica defensiva que apareceu na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, o Smuts, ele diz o seguinte, a próxima guerra
será basicamente travada através de avião. Tá? Os aviões, principalmente dentro dessa lógica aí, dentro desse conjunto aí de aviões, nós temos uma perspectiva maior. Qual é? A emergência do conceito de bombardeio aéreo, bombardeio estratégico. Tá? Bombardeio estratégico, que aí, tá, com bombardeio estratégico, se entra uma lógica que é a seguinte: a guerra total, a Total Krieg, que leva para toda a população a guerra. Tá? Toda a população passa a ser um alvo de guerra. Certo? Sim. Então, os britânicos já começam dentro daquela lógica de perspectiva nacional, né? Construção estratégica nacional, de dar um destaque maior para o bombardeio. Não é à toa que aparece Arthur Harris na Segunda Guerra Mundial. Não é à toa que aparece Lancaster na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque até então os britânicos, todo o dinheiro de verba estatal para a montagem da RAF era para os bombardeios, tá? Dentro da lógica do Memorandum of Understanding. E aí o memorando fala no seguinte também, ele dá uma ultrapassagem que fala o seguinte: essa arma, esse domínio, ele deve ser compreendido como uma arma independente, certo? É por causa desse memorando que existe a RAF. É por causa desse memorando que existe Força Aérea como arma independente, tá? Ele pode ter suas limitações, pode ter as suas desvantagens, que a gente vai ver, desvantagens de não compreender muito bem a emergência desse vetor aéreo, dessa emergência ser calçada em cima do bombardeio estratégico, mas depois as grandes vantagens dele com certeza, a questão da independência da força, a independência da arma. E isso daí é uma coisa que devemos sempre destacar a importância do Memorandum of Understanding para isso. Tá? Muito bom. E aí isso vai acabar influenciando os teóricos do poder aéreo. Aí estão falando de Douhet, Mitchell, Trenchard. Deschi. Só para saber, né? Júlio Douhet, o pai da aviação italiana, William Mitchell, o pai da Força Aérea Americana, Hugh Trenchard, o pai da RAF, né? Tudo entre aspas. E o Alexandre Seversky, que era um russo. Eu li uma biografia do Trenchard. Você sabe qual era o livro de cabeceira do Trenchard? Não. Chuta. Menor ideia. Não. Júlio Verne. Guerra no Ar. Era o livro de cabeceira dele. É extremamente importante a gente ver o que o homem está lendo em certas decisões da vida. Kennedy, quando estava na crise de mísseis de Cuba, ele estava lendo a Bárbara Tuchman, Canhões de Agosto. Ele estava lendo exatamente isso. Tá? Kennedy? Hã? Quem estava lendo Canhões de Agosto? Kennedy estava lendo isso. Ele, quando pensou na crise de mísseis, ele logo estabeleceu a relação com a Primeira Guerra Mundial. Entendeu? Aí você vê um pouco o comportamento do Kennedy sendo direcionado para evitar, de algum jeito, a Grande Guerra, a Terceira Guerra Mundial. Mas vamos lá. O Trenchard, ele leu o Júlio Verne, ele compreendeu que a guerra no ar era uma coisa inescapável, tá? Na Segunda Guerra, inescapável. E, por incrível que pareça, isso foi importante para consolidar a RAF
dentro de um contexto em que, depois da Primeira Guerra Mundial, qual é a lógica? A lógica é tirar toda a verba para a modernização e rearmamento das potências centrais, tá certo? Então, o que ele faz? Ele vai defendendo o seguinte, olha, o investimento na Força Aérea, já que ele é escasso agora, ela é melhor a área para ser investida. Por quê? Porque a guerra vai ser no ar, a gente só investe em avião, avião é muito mais barato do que navios, mobilizações gigantescas humanas, então investam aqui, é um bom negócio, já que a próxima guerra será basicamente no ar, trabalho no ar. E o mais interessante é o seguinte, o Doré, né, o Júlio Doré, ele é extremamente fundamental para a compreensão do pensamento aéreo. Ele vai falar o quê? Olha, guerra no ar são grandes cruzadores, a palavra que ele usou foi essa, cruzadores, tá? Grandes encoraçados travando guerra nesse domínio. E se você bombardear a população civil vai, de algum jeito, se revoltar contra o governante, contra o inimigo. Certo? E aí você tem o desenvolvimento da perspectiva doretiana, que a gente chama, que é basicamente consolidar a perspectiva ofensiva baseada em tonelagem, baseada em bombardeio em cima da população civil, certo? Sim. Só que a população civil não é um bombardeio estratégico. Ele fala o seguinte, é bombardeio civil. Tá? Você transformar cidades em alvos. É isso que ele está falando. E é muito interessante você ver o seguinte, quando estoura a Segunda Guerra, a Régia Aeronáutica, ela está com bastante avião. Pode estar ultrapassado, mas ela está com bastante avião justamente por causa disso, por causa do Júlio. Ele foi fundamental para isso. O Mussolini adorava essa ideia da Régia ser a grande primadona de todas as forças, certo? Pois é. Dizem as línguas que a Régia tinha mais avião do que a Luft. E nesse ponto que a gente cruza um limite que é difícil de ser entendido, é difícil de ser digerido até hoje, né? Qual é o limite da ética da guerra? É só entre militares? É bombardeio de cidade, tá no rolo, não tá? Quem é que declara o que vale, o que não vale? Porque, abrindo esse ponto, existe justificativa para Roterdã, existe justificativa para Dresden, para Hiroshima, para Nagasaki. Se a gente entende essas ações como ações de guerra total, é tudo alvo. Mas se a gente pensar numa perspectiva de que guerra tem que ser travada entre militares, com o mínimo de impacto na população civil, a coisa muda de figura. Ficou difuso nessa época esse limite, né? Eu vou dizer o seguinte, não abra essa caixa de Pandora, deixa ela fechadinha. Quando a gente for discutir da guerra aérea nos anos 90, a gente conversa sobre isso. Porque um é britânico, o outro adora Bomber Harris, ou seja, o pessoal não está acostumado a escutar certas coisas. Então, eu acho que depois desse episódio, se a gente falar, bye bye YouTube. Tá? Porque
Olha só. Mas esse pensamento era muito claro, né? É muito claro. É muito Da claro. doutrina. Essa doutrina inicial. E não há, digamos, não há, ao meu ver, pessoal, tá? Não há como você dizer que não é imoral, pode ser. Mas dentro da lógica militar, imoralidade é um problema enorme, é uma zona cinzenta enorme. É muito flexível, né? É muito flexível. É. Tá certo? Já que a população é alvo, e efeito colateral ele pode acontecer, cara, como é que a gente sobe 3, 4, 5 toneladas numa bomba? Como é que incendiar Dresden? Aí pano para manga, precisava do Smith para falar alguma coisa psicológica, um filósofo tipo Pondé para falar, para equilibrar aqui, né? Para ter uma perspectiva aristotélica. Mesmo assim, ele ia soar muito, porque, como eu disse, Dresden, Hiroshima e Nagasaki, Roterdã, Filipinas. Sim. Filipinas. A gente esquece muito, a gente vê muito guerra aérea no Ocidente, mas esquece muito o Oriente. Filipinas, Pequim, Tóquio. Tóquio, exato. Putz. Não, esquece Pequim. Pequim é utilizado até bomba química. Tá? Eu morro de rir quando pego alguns livros e fala assim, na Segunda Guerra Mundial ninguém utilizou bomba química. Aí no Ocidente. No Oriente, meu amigo, valeu tudo. Valeu tudo. Tá? Não utilizou cloro, utilizou mostarda. Mas, enfim, isso daí fica para outro podcast. Mas, ao meu ver, certas coisas, certas perspectivas, como eu disse, o grande problema que a gente tem é a verdade. E é o seguinte, Dresden, ela, depois daquele incêndio, tá? Depois daquele incêndio de Dresden, a população alemã se rendeu? Não. Pois é. Depois das blitz inglesas, olha que nego tacou bomba, né, em Londres. A população inglesa se rendeu? Não. Depois das 2 bombas atômicas, a população japonesa se rendeu? Não, né? Mas não teve nem muito tempo para pensar nisso. Não, ela não se rendeu. Ela não se rendeu. O grande problema deles não foi nem a Hiroshima e Nagasaki. Foi outra coisa. O Exército Vermelho estava atacando já. Aí eles falaram, opa! Mas aí fica para outra questão. Vocês viram que quando eu mandei a pauta, eu não citei Dresden, não citei nada. Nem carpa de bomba. Por quê? Estava querendo evitar esse tipo de problema. Senão, isso é areia movediça. A gente entra, fica falando. Então tá bom. Então vamos mudar. A gente falou sobre... A gente citou os teóricos, né? O Júlio, a gente entendeu muito bem. O Mitchell, ele com o afundamento do encoraçado alemão, ele causou do Osterland, ele causou um certo pavor à Marinha Americana, tá certo? O afundamento desse encoraçado. Mas o pavor foi muito mais sentido na Marinha Japonesa, tá certo? Por incrível que pareça, ele teve maior impacto na Marinha Japonesa. Tá? O Mitchell, ele foi muito mais, digamos, desconstruído perante a lógica da Marinha Japonesa. Tá certo? Aí você entende Pearl Harbor.
entendeu? Porque navio aeródromo qual é? Projeção de poder, catapulta de avião, né? Os americanos estavam lá brincando, estavam surfando, e aconteceu Pearl Harbor, entendeu? Os japoneses entenderam muito melhor de equipamento aéreo, da utilização do equipamento aéreo, do vetor aéreo, que os americanos depois. Claro que os americanos depois deram troco, mas inicialmente, nesse interregno, como a gente está falando, né? Nesse entre-guerras aí, Sim. os japoneses olharam Billy Mitchell e falaram: olha, esse cara não está falando bobagem, não. Esse cara não está falando bobagem, não. Esse cara tem que ser levado a sério. Então, os japoneses vão, de certa forma, elaborar a sua estratégia de guerra, a sua estratégia de combate, a sua teoria de combate, em cima dos aprendizados deixados pelo Billy Mitchell, tá? Principalmente na convergência do vetor aéreo e da arma de mar. Tá? Até porque, princípio básico da geopolítica, todo país insular ele tem uma projeção marítima muito forte. Veja Inglaterra e veja Japão. Né? Então o Japão não ia chegar e falar: não, a gente tem que atacar outra ilha e da ilha partiu um aviãozinho. Não, vamos resolver isso tudo. Vamos. Como? Constrói navio, coloca avião e acabou. Assim se resolve. Assim se tem projeção. Eles entenderam muito bem isso. E o pior, aí vem aquela brincadeira, né? Depois de Midway, né? O que aconteceu? O Japão perdeu o principal trunfo dele. Perdeu o principal trunfo dele, que foi o quê? Justamente essa estratégia de projeção aérea via navio aeródromo. Não, o Seversky, ele de certa forma, ele vai corroborar o que o Mitchell e o... Olha, não. Ele vai corroborar o que o Mitchell e o Duré, eles falavam. São grandes teóricos, tá? São grandes teóricos, assim, são os grandes três, assim, basilares do poder aéreo. Júlio Duré, Mitchell e Seversky. Só que, claro, você tem algumas adições, que vem Trenchard, vem Harris, vem esse pessoal, mas isso eles têm muito impacto nacional, tá certo? Muito impacto nacional. O que é bastante interessante é o seguinte, é como enxergar a arma de um pressuposto teórico, né? Teórico. O sujeito, para ser teórico, ele não vai apenas dar um parecer baseado através de uma análise de caso, tá certo, nacional. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai tentar explicar a arma aérea como reductio atio, né? O último ato. Ele vai falar o seguinte: olha, a arma aérea serve para isso. Tá? Serve para isso. O Mitchell tentou. Tá? Ele não teve a penetração que o Duré vai ter na Itália. Tá? Tanto que o Duré ele vai ter uma penetração muito maior, porque depois vai ter a guerra, a intervenção italiana na Líbia e a guerra italiana na Eritreia. Sim. Tá certo? Então os italianos vão colocar literalmente a mão na massa, a partir dos pressupostos de Duré. Mas o que é mais importante, ao meu ver, é que a gente também não pode desfocar, né? Não estabelecer uma relação com o que está se passando também na Alemanha.
A Alemanha vai aparecer. Na Alemanha vai aparecer alguma coisa. Claro que na Alemanha não vai ter um teórico que vai falar. Um teórico do poder aéreo. Uhum. A Alemanha, como sempre, vai inovar e vai aparecer um teórico de forças combinadas, né? Vai falar, olha, você combinando avião, tanque e artilharia e infantaria e rapidez e rádio, comunicação. E comunicação, exato. Você vai ter o quê? Blitzkrieg. Os alemães vão inovar nisso. Mas o grande problema é que isso só vai ter uma força tática, né? Os alemães vão ter uma força tática. Exatamente. Tática. Vai ser isso. Já os italianos não. Os italianos estão propondo uma força estratégica. Chegando, ela vai resolver o problema da batalha, vai resolver o problema da guerra. Tá certo? A guerra vai deixar de ser aquela coisa amorfa, defensiva, tá certo? Moedor de carne. Vai ser terra de ninguém, tá certo? Uhum. E o avião vai sobrepor todas essas dificuldades, tá certo? É isso que eles estão apontando. O Mitchell está apontando muito bem isso. O Doré está apontando muito bem isso. Tanto que o Doré há uma brincadeira entre as pessoas que estudam poder aéreo. Nos anos 90 do século XXI, nos anos 90 do século XX, 90 do 21 a gente não chegou ainda. Falta um tempinho. Existe um artigo muito bom falando que o Doré foi salvo pelo pessoal dos anos 90. Pessoal dos bombardeios inteligentes. Sim. Né? Sim. Da Revolução Militar, da Revolução Tecnológica Militar. Eles vão falar, o Doré foi salvo. Mas uma coisa que o Doré não falou, que aí eu também... A gente tem que entender a pessoa, né? Uhum. Tem que entender um pouco a pessoa. A pessoa está na década de 20. Está falando sobre avião. Aí aparece um cara que está no conforto do seu século XXI, fala o seguinte, o Doré foi safado. Uhum. Ele esqueceu do radar. Cara, porra, qual é, cara? Vamos parar com isso. Porque o radar, era meia dúzia de 6 pessoas que sabiam, tá? Era tão segredo, que os ingleses e alemães estavam discutindo sobre isso. Então, pô. Para. Não é bem assim. Vamos contextualizar o negócio, né? Contextualizar o negócio. O radar, ele só aparece no começo da Segunda Guerra Mundial, aí gritando muito, tá certo? E tem pessoas aí que falam que Pearl Harbor, né, os radares de captação, o pessoal não estava nem aí. Tava olhando aquilo, o ping, né? Tava olhando o ping lá, tava achando, não, isso daí é besteira. Desliga isso, tá. Tá incomodando. Ouro, tá sol, vamos pegar um sol, vamos pegar um bronze. Mas a questão é bastante essa. A tecnologia de radar é uma tecnologia bastante sofrível, tá? E, criticar o Doré falando que ele não pensou em emergência do radar, cara, a mesma coisa que você dizer hoje na guerra cibernética, a guerra do teclado, você daqui a 30, 40 anos falar, o sujeito que falava da guerra do teclado, ele não observou que hoje Skynet, drones, peraí, não é assim, o homem é do seu tempo. Exato. E a partir daquela observação, tá, que ele fez,
partir da sua compreensão lógica histórica, ele fez essa observação. Ele disse, o avião tem um potencial de bombardear pessoas, tá? De acabar com a guerra defensiva, de acabar com a lógica defensiva de batalha, e o avião ele ultrapassa aí limites geográficos. Uhum. É isso que ele está observando. Tá? O Mitchell vai levar isso para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão tratar muito bem o Mitchell. Tanto que só vão fundar um tal de corpo tático, corpo aéreo tático. Claro, vai sair grandes coisas de lá? Sairá. Por quê? Qual é a grande ironia na Segunda Guerra Mundial? Todo mundo pensa no bombardeio estratégico, né? Você viu o Trenchard, você viu esse pessoal todo, e aonde o poder aéreo vai, de certa forma, colaborar com a Segunda Guerra Mundial. No nível tático. O nível tático vai ser a grande revolução aérea. Vai ser a grande colaboração da arma de ar. Então, isso daí é uma enorme ironia para os pensadores dessa época aí dos entreguerras, certo? E isso a gente pode colocar todo mundo, Doré, Mitchell, entendeu? E o mais interessante é que como a gente viu observando desde o surgimento do poder aéreo, você tem um poder que é extremamente jovem na figura estrita da palavra, são jovens que procuram poder aéreo, tá? É só ver os filmes sobre os dogfights da Primeira Guerra Mundial. Uhum. São jovens cavaleiros de ar, né? Se chamavam nobreza do ar. Pois é, eu ia chegar nisso quando você comentou da emergência do papel individual no combate aéreo. Porque o pessoal se comportava como guerreiros de elite da cavalaria medieval. Eles eram uma casta diferente, com uniforme diferente, combatendo num meio que pouquíssima gente conhecia como é que funcionava, operando aqueles negócios de madeira, lona e bambu. Sim, mas era um negócio tão curioso para a maioria das pessoas. É, claro. A lógica é de honra. Uhum. A lógica de honra mesmo. Honra nobre. Não tem essa, não. Por exemplo, você tem aí Barão Richthofen, né? Que é o grande age da Primeira Guerra Mundial, tá? E esse pessoal vai se comportar de uma forma assim, serão cavalheiros. Eles, depois da Primeira Guerra Mundial, vão se encontrar, os inimigos se encontram e vão conversar. Então, você vai ter pessoas aí como Ernest Ude, que é o segundo, que vai para a Luftwaffe. A Luftwaffe, aí a gente tem que bater um spoiler aí. A Luftwaffe, qual foi o principal erro da Luftwaffe? O principal erro da Luftwaffe foi virar cabide de emprego de piloto da Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Nossa, meu Deus do céu. Nunca vi instituição para dar tudo errado. Tudo errado. 4.000... Cara, eu estava lendo essa material para o podcast. O criador da Lufthansa era o grande arquiteto da Luftwaffe, né? É o grande arquiteto, é o cara que compreende. É o peão, ele compreende. E dentro desse peão aí tem várias rainhas. Göring, a rainha Amor. Que era a ala do Richthofen na Primeira Guerra, então era para ser um cara que conhecesse muito do negócio. O grande problema é que a maturidade da arma, a maturidade dela, ela
não acompanhou a maturidade organizacional em alguns momentos. Ela não acompanhou. A tecnologia, ela foi tão revolucionária, que as instituições não tiveram como absorver, tá certo? Então você vai ter aí, por exemplo, os alemães vão ver uma coisa que eu citei no episódio anterior, o bombardeiro de mergulho, Stuka. Stuka é o Spitfire alemão, né? Só que é o Spitfire alemão com bastante aspas. Muitas. Porque os alemães vão emprestar os Stukas para 2 tipos de população, né? Os espanhóis, né? E para os suecos. É da Suécia que vem a ideia do bombardeiro de mergulho. As trombetas de Jericó, que eles chamavam. Trombeta de Jericó. Por quê? Porque o rei da Suécia, digamos, tinha um certo affair com o Bigodinho, né? Ele era partidário da lógica. É um homem do seu tempo, enfim, não vou também ficar cancelando o rei da Suécia, tá certo? Sim. É um homem do seu tempo, tinha seus problemas, como eu também tenho, como todo mundo tem. Então, ele tinha seus affaires em relação ao bigode. Alguns filmes, principalmente alguns filmes recém-lançados sobre a Noruega, deixam isso bastante claro. Por quê? Porque a família da Noruega ela é um transbordo da família sueca. E a família da Noruega vai ter um comportamento extremamente diferente da família real sueca. A família da Noruega vai para a batalha, é o rei que diz não para Hitler, e a família da Suécia diz sim para Hitler. É por isso que a Suécia mantém a neutralidade dela. Mas, enfim, a Luftwaffe ela aprende o mergulho do Stuka com os suecos. Não é Guernica, não é Batalha Espanhola. Ele sabe que Batalha Espanhola lá, a Guerra Espanhola, foi um pau na massa lá, os aviões. Mas o grande fetiche mesmo não vai ser Guernica. Vai ser Suécia. Vai ser Suécia. Não é à toa que a Força Aérea Sueca, até 2 anos atrás, tinha uma suástica na bandeirinha deles. Exatamente. Tá? Então, os alemães vão olhar para a Suécia. E o mergulho, o bombardeio de mergulho é tático. Todos eles vão ter uma mentalidade de utilização do instrumento tático. Tanto que eu li um livro bastante interessante sobre a Batalha da Inglaterra, em que o autor fala o seguinte: olha, antes do primeiro sobrevoo alemão em direção a Londres, a Alemanha já tinha perdido a guerra contra a Inglaterra. Já tinha perdido, sob 2 formas: liderança e doutrina. Acabou. Liderança com Göring e doutrina. Doutrina era tática. Você tem o Ju 88, pesadão, que todo mundo odiava. Todo mundo odiava aquele avião. Todo mundo odiava. Aliás, uma coisa que é bastante preocupante na Luftwaffe é o seguinte: além de todos esses problemas, essas desvantagens, virou uma barraca de pesqueiro, né? Onde todas as empresas levavam projetos mirabolantes para vender ali na Luftwaffe, Messerschmitt, Junker e etc. Todo mundo levava, tá certo?
o delírio da liderança institucional dizendo que vai quintuplicar, triplicar, quintuplicar a Luftwaffe, quando não tinha material para isso, tá certo? E a doutrina, eles esquecendo da doutrina. Por quê eles esquecendo da doutrina? Porque eram pilotos da Primeira Guerra Mundial que estavam em head office da Luftwaffe. Exato. Então eles não tinham essa visão. Não tinham essa visão. Por mais que essa visão dos ingleses, tá, e dos italianos seja torpe, tá? Seja torpe, seja não está pegando bem, os alemães, enfim, os alemães não chegaram nem perto. Pelo menos esses caras chegaram perto. Porque eles desenvolveram uma visão estratégica, os americanos desenvolveram uma visão estratégica, com bombardeiros estratégicos, B-17, etc., uma visão tática, tá? De caça. Sim. Tá? De caça. Defesa de caça. Os alemães, não, vamos utilizar bombardeiro de baixa autonomia, que resolve a situação. O negócio é blitzkrieg. Pois tanto que eles não tinham nem bombardeiro pesado, era tudo bombardeiro leve e médio. Eu acho que era o Ju-88, que é bastante interessante. Heinkel 111 também, mas nada além disso, né? Tem uma frase do D que é bastante interessante, já que a gente está falando da Luftwaffe. É uma frase dele que é interessantíssima, que é a seguinte: ele adorava ser piloto de teste, tá? Ele adorava ser piloto de teste, tá? Ele foi sobrevoar em 41 o Junkers 88, tá? Ele, quando ele desce, ele fala: avião é bom, pesado, e eu não sei para que serviam aquelas luzes vermelhas. As luzes vermelhas eram de pânico do avião. Uhum. Ou seja, o 88 já aparece com problema em 41. Tá certo? Já aparece com problema em 41. Tá? Já aparece com problema em 41. E você pega aí desenvolvimento, a tentativa de aumentar o payload, né, do Junker, que só acabou com a perspectiva de quê? De bombardeio estratégico na Alemanha. Pois é. Cavalo de batalha é o único cavalo que tem, então aumenta o peso dele. Ou seja, já é pesado, né? E o que acontece? A maioria vai parar no Canal da Mancha. Exatamente. Vai pegar o Spitfire ali, tranquilo, de boa, radarzão tocando. O inglês, ao contrário do americano, sabia utilizar o radar. Piloto descansado. Já tinha passado pela Blitz de 17, já tinha uma defesa civil bastante organizada para o tempo. Porque os alemães, em 17, com o bombardeiro Gotha, que vai abrir a porta de Pandora para os advogados, né, do bombardeio estratégico. Vai falar, funciona, só que eles esqueceram de uma coisa. Os bombardeiros estratégicos de 17, tá? Eles tiveram como ensinamento a criação de uma rede de defesa civil em Londres bastante eficiente, em que a população, quando toca a sirene, já sai correndo para o metrô. Uhum. Tá certo? Então, esse já é um meio de colocar a teoria do bombardeiro da população civil sob cheque. Tá certo? Isso já é um meio.
Até hoje, a grande discussão do poder aéreo é exatamente essa. Olha, a tecnologia, a doutrina do avião versus a defesa civil. Defesa civil eficiente, extremamente eficiente, vai ser o grande calcanhar de Aquiles do poder aéreo. Tá certo? Isso é bastante interessante. Inclusive, a gente não pode falar também, é claro, aí existem algumas brechas, né? Que é a bomba nuclear. Bomba nuclear não tem defesa aérea, né? Não tem defesa civil para ela. Mas tem como você evitar, tem como você, né, de certa forma, trabalhar no controle de danos que ela faz. E por que Hiroshima e Nagasaki foi tão complicado para os japoneses? Simples. Falta de defesa civil. A arquitetura também não ajudava nem um pouco. A casa japonesa era feita de papel. Entendeu? Os japoneses... Madeira leve, parede de papel, exato. E os japoneses não acreditavam que os americanos tacariam uma bomba gigante no Japão, em Tóquio. Coisa que os americanos faziam desde Pearl Harbor. Né? Aliás, existe uma piada muito engraçada, que o Hermann Göring, ele falou o seguinte: olha, se um avião aliado tacar uma bomba em solo alemão, pode me chamar de Hermann Meyer. Depois que os britânicos tacaram bomba em solo alemão, todo mundo do baixo oficialato chamava Göring de Meyer. Todo mundo chamava ele de Meyer. Então, é para você ver, é uma coisa que a arrogância, tá certo? É outra desvantagem da Luftwaffe, a arrogância da sua liderança, de não ver que, olha, não basta apenas você achar que o Stuka vai ser o grande redentor de tudo. Não basta. Não basta, porque os alemães tinham esse problema. Sim, sim. Os alemães, conforme a Segunda Guerra Mundial vai progredindo, os alemães, pela sua liderança, né, acreditam que o U-Boot é a grande arma, né? Basta o Bolt que vai resolver a guerra. Aí, quando o Bolt se transformou em problema, muda para a Luftwaffe. A Luftwaffe deixa todo mundo na mão de Stalingrado, muda de Stalingrado e passa para foguete, passa para V2. Cara, uma nação que está com problema de recurso, apesar de você controlar grande parte da Europa Ocidental, mas é uma nação que está com problema de recurso, ela não tem essa vantagem aí de ter uma desorientação estratégica. Sim. E os alemães vão ter demais. Esse vai ser o calcanhar de Aquiles deles, tá certo? Esse é o grande calcanhar de Aquiles. E aquele negócio. Como a gente viu, a organização da Luftwaffe não era uma organização capaz de certa forma, cumprir os interesses, cumprir com as expectativas, tá certo? Desde o seu Hermann Meyer até o D. O próprio D, que era piloto da Primeira Guerra Mundial. Nas palavras de um... Eu gosto muito de história social por causa disso. As palavras do cordinha dele era o homem errado no lugar errado. Então, nossa, mãe, assim, é desastroso a Luftwaffe.
E aí você pega aí os japoneses que olharam tão bem a emergência da arma aérea com Pearl Harbor e, de certa forma, eles, depois do navio aeródromo, depois de Midway, eles viram que, olha, o que eu vou fazer? Por quê? Qual é o grande problema? Qual é o grande problema depois de Midway? Qual é o grande problema depois da perda dos aviões, da perda da projeção deles, né? Da projeção deles. Os aviões não têm autonomia, rapaz. Os aviões não têm autonomia para sair do solo seguro, para bombardear, para proteger, para fazer nada. Os aviões não têm autonomia, porque eles precisam do avião, eles precisam do navio, porque eles foram contemplados para isso, para serem embarcados literalmente em navio aeródromo e dali projetar o poder. Aí você pega os britânicos e os americanos. Eles resolveram essa piada como? Resolveram esse nó, esse obstáculo como? Poxa, os aliados tiveram uma puta, que desculpem o YouTube, uma puta sacação. Qual foi? A gente viu até agora, bombardeio estratégico. Mas vocês falaram que bombardear a cidade não dava em nada. Tecnologia. Os aviões que os aliados usavam para bombardear, tá? De certa forma, a tecnologia residual desses bombardeiros estratégicos paravam nos caças. Então tinha autonomia, tinha estabilidade, tinha precisão. Tecnologia embarcada para poder fazer esse tipo de bombardeio. Sim, tinha compreensão. Os ingleses, eles odiavam fazer um bombardeio de manhã, né? Tem uma coisa que é outra divergência aí da grande família anglo-saxã. Os ingleses só gostavam de bombardear à noite e os americanos, quando chegam e falam, poxa, mas deixa eu bombardear à noite. Não, você vai bombardear de dia. Aí as maiores baixas aéreas são dos americanos. Por quê? É bombardear de dia. Bombardear de dia tem seus problemas. Qual o problema? O céu tá claro, tá bonito, o sol tá raiando, você vê aquela chuva de bombardeiro chegando, pesadão. Cara, os alemães fizeram o que eles tinham em mão. Pega o caça e vão bombardear. Joga para cima. Abater os bombardeiros. Mas mesmo assim, a questão da quantidade, a questão da cauda estratégica, né? Ia até lá. E de noite os ingleses depois iam lá e acabavam lá porque pegavam os pilotos alemães já quase dormindo, cansados, exaustos por causa da batalha da manhã, e de noite fechava a fatura. Não tinha como. Era 24 horas bombardeio em cima da Alemanha. Tá certo? Tá errado? É imoral? Não sei. Isso fica para outro podcast. É bom a gente ter sempre uma pessoa que fale é imoral, tá? Para que a gente não passe a ideia de um moedor de carne. Mas é o seguinte, olha, fazer bombardeamento estratégico 24 horas, como os britânicos e americanos fizeram, tá? Entendam, eles fizeram isso de acordo com uma abordagem que nasce lá na Primeira Guerra Mundial, tá certo? Eles não estão fazendo isso de maldade. Eles olharam o avião e falaram, poxa, isso daí lançando bomba vai dar samba. Acabou. É isso que eles estão fazendo. Tanto que como eu disse,
mais cedo, as verbas estatais, tá? As verbas estatais estavam indo para onde? Bombardeio estratégico. Bombardeio estratégico. Não estava indo para caça. Certo? Caça fica para depois. Agora, vamos para o último, que para mim é o primo, o mais primo dos pobres de todos eles, né? Que é a Força Aérea Russa. Pois é, eu ia te perguntar, e a Rússia nisso tudo? E a Rússia nesse momento? Provoróvica. É a grande compreensão deles. A Força Aérea deve acompanhar a infantaria. Deve dar apoio, interdição. Eles não criam um bombardeio. É a mesma lógica dos alemães. Sim, uso tático simples. Os alemães, pelo menos, tinham paraquedistas, cruzando Creta. Agora, os russos não têm essa compreensão de bombardeio aeroestratégico. Para eles é bombardeio de interdição, de acompanhamento de tropa. E que me desculpem todo mundo, o pessoal gosta, vai vir torpedeamento de tudo quanto é lado, mas eu tenho uma flak boa, então... E é muito gogó também. Aquele negócio de mulheres que foram piloto, blá, blá, blá. Porra, cara, na boa. Aquilo lá em nada, nada, pura propaganda. É aquele negócio, é legal que teve, é legal que elas tiveram espaço para combater e tal, mas resultado qual foi, eles né? também tiveram. Os americanos tiveram. Quem salva mais gente? Enfermeira ou piloto? Pois é. Quem salva mais gente? Entendeu? Enfermeira ou piloto? Mas tem... como é que é? A dama branca, a dama escura, a dama isso. Porra, cara, qual é, cara? As bruxas da noite, né? Propaganda. As bruxas da noite. As bruxas da noite. Cara, tá bom, bruxa da noite, tá. Meu nome aqui é Vaticano. O que isso adiantou para o campo de batalha? O ponto é esse. Uhum. O que adiantou? O quê? Elas tiveram o piloto alemão não saía da Polônia porque tinha medo das bruxas, a Luftwaffe ficou no chão. Dissuasão. Aí tudo bem. Mas não foi o caso. Exato. Não foi o caso. Os pilotos alemães subiram. Não estava nem aí, cara. Então, eles tiveram, ao meu ver, e a letra fria da história é muito mais propaganda. A Força Aérea Russa, a Força Aérea Soviética, teve sim um papel muito interessante na Batalha de Pravorovka, né, que auxiliou a maior batalha de tanque da Idade Moderna, da Idade Contemporânea, etc. Mas só por quê? Porque os alemães, os soviéticos, compreenderam a Força Aérea de tal forma que os alemães compreenderam também a Força Aérea. Operação tática, aprenderam com os alemães isso. Aprenderam com os alemães. Não aprenderam com os alemães durante a batalha, aprenderam os alemães no campo mesmo, lá na... Como é que é o nome do lugar? Eu até anotei aqui para não... Lipetsk. Sim. Que é o campo de provas da Luftwaffe na União Soviética. Tá certo? Ozuka, te amo, mas os caras não tiveram. Não, olha, que é isso? E eu, em Bruxas da Noite, parece até filme pornô da década de 80. Pô, não tem perspectiva.
Aí sim, depois da Segunda Guerra Mundial, aí a gente pode falar sobre Força Aérea Soviética. Que aí sim, depois da Segunda Guerra Mundial, eles sim fizeram algumas coisas bastante interessantes do lado de lá, dentro da lógica da Guerra Fria. Sem dúvida. Ao mesmo passo que os americanos estavam testando força aérea atômica, os soviéticos estavam testando a sua. Mas até lá, cara, Segunda Guerra Mundial, para, qual é? Não, é nota de rodapé, isso, é nota de rodapé e propaganda. Muita propaganda. Filme classe B russo do século XXI. As Bruxas da Noite e os alemães. Não, isso daí não tiveram. A importância. Meu caro telespectador e ouvinte, a gente não está discutindo coragem. Exatamente. A gente não está discutindo gênero. A gente está discutindo eficiência. Foi eficiente do campo de batalha? Teve uma lógica além da compreensão tática? Certo? Os caças alemães ficaram em Berlim quando pensaram nas Bruxas da Noite? Causaram medo aos pilotos alemães? Cara, não. Os pilotos alemães, só para você saber, amiguinho, os pilotos alemães matavam gente desde 39. Tá? Desde 39 você está pegando o mesmo piloto lá em 45, que vai se jogar na ponte, né? Que a Luftwaffe termina da pior forma, né? Os aliados estão chegando, os russos estão chegando, e a Operação Clausewitz correndo solto. Os alemães não têm mais nada. Os alemães não tem para onde ir. E o que os caras fazem? Começa a dar uma de kamikaze. Esse é o fim da Luftwaffe. Os caras vão jogar avião, vão fazer um supremo sacrifício para implodir ponte, para aliado e russo não passar. Esse é o final da Luftwaffe. Yeah. Esse é o final da Luftwaffe. Então, o grande problema é esse. O grande problema é esse. É que você não tem tanto do lado, escuta, preste atenção, tanto do lado soviético quanto do lado alemão, não tem uma compreensão muito consolidada do poder aéreo. Não tem, eles não tiveram. Um foi baseado através da megalomania de um cara viciado em morfina. Göring. Göring, Marshall, general do armamento aéreo, bababá. Perverting comendo solto, né? Metanfetamina comendo solto, né? Depois vai falar de Pablo Escobar. Aí depois você tá lá, os russos. Nada. A compreensão deles é quase zero. Quem tem uma boa compreensão, como eu te disse, quem tem uma boa compreensão sobre o domínio aéreo, na Segunda Guerra Mundial, são 3 nações. Tá? Itália, Estados Unidos, de forma residual, tá? Inglaterra. A gente pode até fazer um podcast depois para falar sobre bombardeio de Dresden, valeu ou não valeu, etc. Eu coloco até à disposição. Boa. Mas o que eu falo é o seguinte: ninguém taca bomba em ninguém à toa. É recurso, né? Ninguém. Segunda Guerra Mundial, ninguém faz carpet bombing à toa.
Tá? Ninguém faz à toa. Mas vamos ali, pega o mapa da Alemanha, né? Pega o piloto bebe seu whiskão, né? Aí gira. O cara aponta no mapa assim da Alemanha e sobe e vai bombardear. Ninguém faz isso. A lógica é a seguinte. A lógica é se torna um alvo por causa de quê? Tá? Ou moral, ou econômico, ou estratégico. Acabou. É isso. É isso daí. Tá certo? É isso daí. A lógica é essa. Certo? Maravilha. Aí depois a gente tem Hiroshima e Nagasaki. E para mim é o grande, digamos, é o grande descoberta aí da consolidação do poder aéreo, que é Hiroshima e Nagasaki. Porque se encontram duas coisas. As grandes perguntas que a gente deixa para o próximo podcast é o seguinte: a arma atômica é a arma em que vai fazer com que todo mundo, ninguém pegue no fuzil, né? Baixa um avião com uma bomba e acabou a situação? O Doré venceu? Não. Já adianto falando que não. Spoiler dos próximos episódios. Muita gente vai pegar no fuzil e vai dizer: não é por causa de bomba atômica que não vou entrar em guerra. Porque você logo depois teve Guerra da Coreia. Mas a Guerra da Coreia é compreensível. Tá? Então, você tem essas considerações para a emergência da bomba atômica. E uma coisa bastante interessantíssima. Não acho, meu pequeno querubim, que a Força Aérea ganhou prestígio com a bomba nuclear, não, tá? Não acho. É ao contrário. Exatamente. Ao contrário. O que ocorre é o contrário. Tá? Meu Mac. É isso por hoje? É isso por hoje. Meu caro professor Marco Túlio, obrigado pela aula. Então, deixo aqui o convite. Viu que o negócio era tão pesado que caiu. Deixo aqui o convite para você, ouvinte, que acompanhou a gente até agora, para acompanhar também os próximos episódios sobre poder aéreo. O terceiro vai ser, Coreia, Yom Kippur e Guerra do Golfo. Excelente. Para fechar, aí, Guerra do Golfo e Iraque. Para fechar aí o poder aéreo na base 3, para ninguém reclamar aí sobre, poxa, vai ter um pouquinho de Vietnã também. Sim, normal. Foi bastante interessante, mas assim, essas 3 foram assim capitais para a compreensão aí do poder aéreo. Maravilha. Então, meu caro ouvinte, nosso abraço mais sincero, mais apertado aqui, e continua acompanhando a gente no YouTube, nas outras plataformas, Instagram, por aí vai. E no próximo episódio continuamos com essa sequência de poder aéreo aí. Simons, valeu. Valeu, chefe. Até mais. O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova. E para ter destaque nesse cenário cada vez mais dinâmico, é necessário que o profissional compreenda questões políticas, geopolíticas, estratégicas, diplomáticas, jurídicas, sociais e éticas. Nesse sentido, a Columbus, pós-graduação de alta performance, promove o curso de Relações Internacionais e Diplomacia Empresarial. Este curso é coordenado pelo professor Marco Túlio Delgobo Freitas e é voltado para profissionais que trabalham em um contexto internacional ou queiram atuar na área de relações internacionais.
Se a sua área de atuação for direito administrativo ou gestão estratégica de marketing, a Columbus também tem cursos de pós-graduação que vão te ajudar a desenvolver habilidades e competências para sair na frente como um profissional completo e dinâmico. Acesse o site columbuseducacional.com.br. Informe que conheceu os cursos através do podcast Clube dos Generais e garanta 10% de desconto.